128, diga assim: o Salmo da família. Diga mais forte: o Salmo da família. Pastor Ricardo, pega as fotos, coloca aqui na ponta do altar para mim, fazendo favor. É profético. Ô meu irmão, minha esposa hoje, quando foi meio-dia, ela foi para a casa da minha mãe está morando meio longe agora. Minha mãe, a minha esposa e minha filha foi para lá, fiquei em casa sozinho, mas como eu escutei mensagens, e como eu orei, como eu clamei, como eu adorei. Por isso que a Bíblia diz assim: quando quiseres falar comigo, entra para dentro do teu quarto. É porque a minha esposa e a minha filha é uma bênção, mas quando eu quero orar eu tenho que ir para o monte, porque não dá. Não dá. Então eu vou para o monte. Mas lá na sua casa, se dá para você enfiar lá para dentro do seu quarto, você sente o poder de Deus, viu meu irmão? Salmo 128 diz assim: feliz aquele que teme a Deus. Diga: teme a Deus. Mateus, abaixa só um pouquinho aqui, mas é pouca coisa. Feliz aquele que teme a Deus. E vive de acordo com a sua vontade. Me dá sua Bíblia aqui, pastor Ricardo, que essa linguagem aqui está ruim demais. Só Jesus. Ó, você está ouvindo aí? Está ouvindo aí? Vocês ouviram? O que vocês ouviram? O Marco Feliciano, né? Vai estar aqui domingo de manhã, viu? Pregando, glória a Deus. Ele está gritando aí no Dourado todo aí. Ó, Salmo 128, vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, e tudo te irá. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Dá uma glória a Deus. Os teus filhos como plantas de oliveira. Dá uma glória a Deus aí. A roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tem só 3 crentes aqui hoje. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás essa promessa aqui, levanta a mão para receber, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Dá uma glória a Deus aí. Diga amém. Diga: essa promessa está sobre a minha vida. Só os que estão vivos, diga: essa promessa está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha parentela. A promessa que está sendo dita aqui, meu irmão, é que você vai ver o filho dos teus filhos prosperar, e tudo vai bem na tua casa. Diga amém. Fecha a tua Bíblia, assente no seu lugar, porque eu quero liberar 3 palavras proféticas. Quantas palavras? 3 palavras proféticas. 3 palavras proféticas. O Salmo 120. Eu gostaria que a liderança viesse aqui para frente também, fazendo favor. Deixa só um lá. O Fred fica lá atrás. A Bíblia, ela nos fala sobre o Salmo 128. O Salmo 128 é o Salmo da família cristã. O Salmo 128 é o salmo da minha família, é o salmo da sua família. Dá uma glória a Deus aí. O Salmo 128 é o projeto que Deus quer realizar na sua casa. O Salmo 128 é o projeto que Deus arquitetou para famílias, para as famílias, para a minha família e para a tua casa, para a tua família. Mas ele dá 3 características do homem que vai receber o Salmo 128. Bate no peito e fala: meu nome
É Salmo 128. Diga assim: o Salmo 128 está impregnado dentro da minha casa. Três características de um homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher, ser humano, servo de Deus. Três características que o homem tem que ter para viver na fé do Salmo 128. Diga primeiro. Eu quero demorar 10 minutos nessa mensagem. Diga primeiro. A Bíblia diz: aquele que teme ao Senhor. Primeira característica do homem que quer viver mediante o Salmo 128. Quer que o Salmo 128 se torne uma realidade na casa dele, na família dele, na vida dele. Ele tem que temer ao Senhor. Diga, bate no peito e fala: eu temo ao Senhor. Diga: eu tenho temor a Deus. Mas só diga: eu tenho temor a Deus. Quando eu falo de temor, hoje à tarde eu fui lá no dicionário pesquisar, e eu pesquisei a palavra temer, aquele que temer, ela tem dois significados, vamos dizer assim. Primeiro, medo. Diga medo. Temer significa, a parte A do significado significa ter medo. Segundo, eu nunca vi se relatar, eu nunca tinha percebido que algum significado de algumas palavras tem Deus, tem que ter Deus no meio. Por quê? Porque a parte B do significado da palavra temer significa reverenciar a Deus. Não, você não entendeu. Quando você olha no dicionário, a palavra temer, aquele que teme, primeira coisa que aparece é ter medo, ser medroso, amedrontar por alguma coisa, por algo. E segundo, tem a palavra Deus no dicionário, e a palavra Deus, o Deus maiúsculo, dizendo assim: aquele que se reverencia a Deus. Dá uma glória a Deus aí, pelo amor de Deus. E então veio uma revelação hoje à tarde. Passei o pastor Ricardo, ele preencheu mais ainda a revelação, porque diz, repita assim comigo: um conselho, na multidão de conselho. Diga assim: na multidão de conselho gera sabedoria. Bate na cabeça, fala: na multidão de conselho gera sabedoria. Eu te dou um palpite: não conte os seus sonhos para quem não está sonhando com você, mas quem está sonhando com você, conversa com ela, porque vai gerar sabedoria no meio da sua conversa, viu? Então, o que Deus trouxe para mim? Aquele que quer o Salmo 128, ele tem que temer a Deus. Tem ou não tem, pessoal? Mas quando vem a palavra medo, eu não quero compreender, eu não quero entender que eu tenho que ter medo de Deus. Eu não preciso ter medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho temor de Deus. Aí você fala: pastor, mas o significado de temor a Deus não é ter medo de Deus? Não fala lá medo. Fala medo, mas também fala reverência. É diferente, eu vou te explicar por quê. Eu vou passar a revelação para você. Uma coisa é as pessoas que entram aqui falando assim, da pastora Elza: eu tenho medo da pastora Elza. Alguém aqui já entrou aqui falando isso? Já sentiu isso? Com certeza mais gente aí sentiu. Eu tenho medo de chegar perto da pastora Elza. Eu tenho medo da pastora Elza. Mas ao conviver com a pastora Elza, o medo acaba e gera uma reverência. Não, é forte demais. Eu vou explicar de novo. Quando a pastora Elza, representa a pastora Elza, fica de pé. Eu tenho medo da pastora Elza. Um bloqueio foi posto diante de mim da pastora Elza. O bloqueio do medo. É ou não é, pessoal? O bloqueio do medo foi levantado. A muralha do medo foi levantada. Aquilo não deixa eu chegar perto da pastora Elza. Aquilo não deixa eu conversar com a pastora Elza. Mas quando eu convivo com a pastora Elza, significa quando eu ando com a pastora Elza, quando eu estou lado a lado com a pastora Elza, o medo é quebrado. Porque a convivência quebra o medo. Segura. A convivência quebra o medo. Mas a convivência gera reverência. Aí eu vou passar. Eu estou doido para chegar na minha mãe para me passar essa mensagem. Peraí que é forte, mas quando você se achega a Deus com medo, é porque o diabo colocou uma barreira de medo entre você e Deus. Ele não quer que você tenha uma convivência com Deus.
Você está entendendo? E para que a sua família viva o Salmo 128, você não tem que ter medo de Deus, você tem que ter uma reverência com Deus. Para o seu casamento prosperar, você não tem que ter medo de Deus, você tem que ter uma reverência de Deus, uma reverência a Deus. Então hoje ele está dizendo para mim e para você: todo medo está sendo quebrado, todo medo está sendo quebrado, a barreira do medo está sendo quebrada hoje, a barreira do medo, tudo que impedia você acesso a Deus, está sendo quebrado aqui nessa noite. Aquele que tem medo não busca convivência. Aquele que tem medo busca fugir da aparência da pessoa. Estou pregando alguma mentira aqui? Aquele que tem medo, ele não busca estar com a convivência com a pessoa. Então, quando fala temor a Deus, não significa que você tem que ter medo de Deus. Significa que você tem que ter reverência a Deus. Temor a Deus significa que eu não tenho medo de usar uma roupa, eu tenho reverência de usar uma roupa e entristecer o Espírito Santo. Você está sentindo a diferença? O temor, o medo, não é de colocar um cigarro na boca. Ninguém tem medo de colocar um cigarro na boca. A pessoa tem temor de colocar um cigarro na boca e entristecer o Espírito Santo de Deus. Ninguém tem medo de trair uma esposa, ninguém tem medo de trair o esposo. Todo mundo tem temor a Deus de trair uma esposa, de trair um esposo. Então é isso que Deus está trazendo para nós aqui nessa noite. Chega de ter medo de Deus, tenha temor de Deus. O medo de Deus vai te afastar de Deus e vai te chegar mais perto do erro. O temor a Deus vai te chegar mais a Deus e distanciar do pecado. O medo vai te distanciar de Deus e te aproximar do erro. O temor a Deus vai te aproximar de Deus e afastar do erro. Você está entendendo? É o temor a Deus. O temor a Deus. Então a primeira coisa para o ser humano viver o Salmo 128, para que o Salmo 128 esteja impregnado nele, na família dele, na casa dele, você tem que temer a Deus. Temor é diferente de medo. Aquela pessoa que tem medo se faltar de culto, você já viu? Porque ela vive um medo, ela vive não é medo, é reverência. Eu tenho que ir reverenciar a Deus. É totalmente diferente. Quando você tem medo, você faz por obrigação. Quando você tem referência, você faz por amor. Quando você tem medo da pastora Elza, você vai fazer aqui na obra de Deus porque você tem medo da pastora Elza. Mas quando você tem temor a Deus, você vai fazer com amor. Diga a primeira coisa: temer a Deus. Segunda coisa, ele fala assim: andar nos meus caminhos. Ele fala o quê? Andar nos meus caminhos. Quando ele fala andar nos meus caminhos, o Salmo 1 é firmado, porque o Salmo 1 fala assim: não andei nas rodas dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque tem marido que quer o casamento seja uma bênção, mas antes de chegar em casa, ele tem que passar na roda pecaminosa. Ele tem que passar na rodinha das pegadinhas, das piadinhas indecentes. Ele tem que passar: pastor, eu não bebo lá, mas eu entro no boteco para conversar com os amigos. A Bíblia diz: andeis nos meus caminhos. Eu costumo falar o seguinte: uma vez que eu tiver oportunidade, ainda não tive, mas se eu tiver alguma oportunidade para pregar para os casais aqui da igreja, eu quero falar: meu amigo, quando você casa, você se casou, entendeu? Eu tenho uns amigos meus que a minha maior amiga é minha esposa hoje. Eu não tenho um amigo maior do que a minha esposa, porque tem gente que quer viver a mesma vidinha de solteiro quando casa, pastor Ricardo. E eu vou dizer: então não casa, porque a Bíblia diz que quando você casa, você se torna um. Então você não toma decisão sozinho. Então você não faz coisas sozinhos. E a Bíblia está dizendo: andei nos meus caminhos. Andei nos meus caminhos. Fazer a minha vontade. Tem gente fazendo a vontade de todo mundo.
faz a vontade da esposa, faz a vontade da filha, do filho, faz a vontade do patrão, faz a vontade de todos, mas nunca faz a vontade de Deus. E a Bíblia está dizendo: andei nos meus caminhos, fazei a minha vontade. Você quer que o Salmo 128 esteja na sua casa? Faz a vontade de Deus. Marido que está aqui, faça a vontade de Deus na sua casa. Se a vontade de Deus é que você seja o cabeça, o intercessor da sua casa, se levante como intercessor da sua casa. Mulher que está aqui, se ele falou que você é ajudadora, para de encher o saco do seu marido. Se transforme em uma ajudadora do seu lar, da sua casa. Se ponha no seu lugar. Se ponha no caminho de Deus, no caminho que Ele te pôs. A Bíblia diz: ande nos meus caminhos. Sabe por quê? Porque Ele é amor, mas Ele também é justiça. Diga justiça. Diga: o meu Deus é amor. Diga: o meu Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então aquele que quer que o Salmo 128 seja na vida dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Temer a Deus. Segundo, andar nos caminhos de Deus. Eu podia entrar mais, mas eu não vou entrar. Terceiro, a Bíblia diz: no suor do seu trabalho. Eu quero trazer algo que eu nunca vi ninguém trazer. A terceira característica de uma pessoa que quer viver no Salmo 128: ele trabalha para viver no Salmo 128. Aquele que quer a bênção dentro de casa, ele trabalha para fazer a esposa feliz. Ele trabalha para fazer o marido feliz. Ele trabalha para que sua casa seja uma união, um pedacinho do céu. Diga assim: a minha casa é um pedacinho do céu. Mas tem casa que é um pedacinho do inferno. O marido, o único lugar que ele não quer estar é dentro da casa. A esposa, o único lugar que ela não quer estar é dentro da casa. Os filhos, quer estar na casa do coleguinha, quer estar na casa do outro colega, quer estar na escola, quer estar no shopping, mas nunca quer estar dentro de casa. Por quê? Porque a casa está sendo um pedacinho do inferno. Enquanto sua casa tem que ser um pedacinho do céu, meu irmão. E a Bíblia está dizendo aqui, profeticamente: eu estou trazendo uma revelação nova para você. O trabalho das suas mãos comerás. Eu estou falando do trabalho de suas mãos. A promessa do Salmo 128 vai se cumprir na tua vida. Ah, pastor, o meu relacionamento, seja namoro, seja casamento, seja noivado, está uma destruição. O que você tem feito para não ser destruição? Você tem trabalhado para isso? Meu irmão, eu odiava shopping. Sabe o que é odiar shopping? Eu tenho uma preguiça. Antigamente eu sabia, eu vou comprar uma calça jeans. Eu já pensava a loja que era para me entrar e ir lá na loja, comprar a calça e sair. Eu já cheguei tantas vezes comprar o McDonald's lá e levar para casa, para não ficar dentro do shopping. Mas a minha esposa ama shopping. Entendeu? Pergunta qual que é o lazer que eu mais faço hoje. O shopping. Entendeu? Porque eu estou trabalhando para minha família ser uma bênção. Eu estou trabalhando para meu casamento ser uma bênção. Eu estou trabalhando para o meu lar ter uma alegria. Eu estou trabalhando para minha família ser uma alegria. Quer ver outra? Eu tenho uma preguiça de ir em zoológico. Gente, zoológico, você anda demais. Você anda demais. Entendeu? Você anda 1 quilômetro para ver uma girafa. Não é o que eu gosto. A girafa morreu? Aí, vou ter que contar isso para a Natália, vai até chorar. O que a minha esposa pediu ontem para mim? Amor, vamos no zoológico sábado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou lá no zoológico amanhã com ela. Entendeu? Você está entendendo? Por quê? Porque eu trabalho para fazer a minha casa feliz. Eu vou conseguir suprir todas as necessidades? Não vou. Uma hora eu vou falar não. Mas quando eu puder falar sim, fala sim. A esposa que está aqui, trabalha para o seu lar ser feliz.
Nós estamos na corrente da família, eu tenho que ensinar. O pouco que eu sei, o pouco que eu vivi, porque eu não estou falando só do meu casamento. Eu estou falando de um casamento dos meus pais que tem 30 anos, 31 anos, e eu tenho 27. Eu tenho 27 anos que eu vejo um casal abençoado, sorrindo. Nunca vi. Já vi umas faíscas, né? Mas fogo, nunca vi dentro da minha casa. Nunca vi. A faísca pode acontecer, né? As pessoas não são iguais. Mas o fogo não. Está entendendo? Eu cresci vendo os meus pais, quando tinha alguma coisa para discutir, eles falavam: vai lá para dentro do seu quarto, vai brincar com a sua irmã. E eles iam para dentro do quarto conversar. Eu nunca vi meus pais gritando um com o outro. Nunca vi. Porque é exercendo, é trabalhando para manter a sua casa um pedacinho do céu. 3 coisas, características. Eu já gastei 20 minutos, eu não queria. 3 características de uma pessoa que quer que a sua família seja um Salmo 128. Vamos lá. Primeira. Diga a primeira é o quê? A segunda é o quê? E a terceira? Trabalhar para isso. Sabe por quê? Porque Gálatas 6:7 diz assim: não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que um homem plantar, é eles que ele vai. Se você planta voz alta, você vai colher voz alta no seu casamento. Se você planta briga, você vai colher briga no seu casamento. Na sua casa, se você planta falta de paciência com os filhos, você vai colher falta de paciência dos seus filhos. Então é tudo uma plantação. Fica de pé no seu lugar. A palavra já foi pregada. Tem alguém que trouxe a foto? Hoje nós vamos fazer um ato para fé. Nós vamos ajoelhar em cima das fotos. Tem alguém que trouxe mais fotos? Tem alguém levantando?